Os símbolos mais simples, ou os números 2, 3, 4, 5 e 6, que os expressam, possuem um significado específico relacionado ao desenvolvimento interior do homem. Eles representam os diversos estágios no caminho da autoperfeição e do crescimento do ser. Em nosso estado comum, natural, cada um de nós existe como uma dualidade. Consistimos totalmente de dualidades, ou pares opostos. Todas as nossas sensações e impressões, os nossos sentimentos e pensamentos, podem ser divididos em positivos e negativos, úteis e nocivos, necessários e desnecessários, bons e maus, agradáveis e desagradáveis. Os centros também funcionam de acordo com esse tipo de oposição. Os pensamentos, por exemplo, opõem-se aos sentimentos, e impulsos motores opõem-se à procura instintiva pela quietude. Todas as nossas percepções, todas as nossas reações, nossas vidas inteiras são vividas segundo essa dualidade. Mas essa dualidade é instável e os lados opostos tendem a se alternar. O vitorioso do hoje é o derrotado de amanhã. O dominador de hoje é o subordinado de amanhã. E todas essas alternâncias são igualmente mecânicas, igualmente independentes de nossa vontade e igualmente incapazes de nos levar a atingir qualquer meta. A compreensão da dualidade em nós mesmos começa pela percepção de nossa mecanicidade e pelo reconhecimento da diferença entre o que é mecânico e o que é consciente. Antes de podermos compreender nossa mecanicidade, temos de destruir a falsa suposição de que até as nossas ações mais mecânicas são voluntárias e conscientes e que cada um de nós é unitário e íntegro. Quando essa ilusão autoimposta é destruída e começamos a distinguir o que é mecânico do que é consciente em nós mesmos, começamos também o esforço para perceber a consciência em nossa vida, subordinando o mecânico ao consciente. Para isso, começamos com o esforço, proveniente de motivos conscientes, de tomar uma decisão clara contra processos mecânicos que se desenvolve sob a lei da dualidade. Essa criação de um terceiro princípio permanente é para o homem a transformação da dualidade na trindade. Ao fortalecer essa decisão de aplicá-la constantemente a todos os eventos de nossa vida, nos quais choques neutralizantes acidentais provocaram resultados acidentais, poderemos, com o tempo, desenvolver uma linha permanente de resultados, os quais representam a transformação da trindade em uma quaternidade. O estágio seguinte, no qual a quaternidade se transforma em uma quintinidade, isto é, a construção do pentagrama, pode ter muitos níveis de significado diferentes para nós, inclusive o crucial e indubitável que pertence ao trabalho dos centros. O desenvolvimento da máquina humana e o enriquecimento do ser começa com o novo funcionamento dessa máquina, uma nova relação entre os centros do pensamento, do sentimento, do movimento, do instinto e do sexo. O superdesenvolvimento de um centro, à custa dos outros, produz uma pessoa extremamente unilateral e impede a possibilidade de mais desenvolvimento. Mas se uma pessoa faz com que o trabalho dos 5 centros entre em harmonia, ela prende o pentagrama em seu interior e torna-se um exemplo rematado do ser humano fisicamente perfeito. O funcionamento harmonioso dos 5 centros permite uma união com os centros superiores, que introduz o princípio faltante e traz a conexão direta e permanente com a consciência objetiva e o conhecimento objetivo. Então, a pessoa se torna a estrela de 6 pontas, isto é, ao prender-se a um círculo de vida independente e completo em si mesmo, ela se isola das influências externas ou dos choques acidentais e incorpora nela própria o selo de Salomão. Essa série de símbolos, representados pelos números 2, 3, 4, 5 e 6, pode ser considerada aplicável a um único processo,
Mas até essa interpretação está incompleta. Um símbolo nunca pode ser interpretado plenamente. Ele só pode ser vivenciado, assim como a ideia de autoconhecimento, a qual também deve ser vivenciada. Esse processo de desenvolvimento individual harmonioso pode ser examinado do ponto de vista da lei das oitavas, que dá origem a outro sistema de símbolos. No que diz respeito a essa lei, cada processo concluído é uma transição da nota Dó por meio de uma série de tons sucessivos até o Dó da oitava seguinte. As 7 notas básicas da oitava expressam a lei de 7 e a adição do Dó da oitava seguinte, isto é, o coroamento do processo. É a oitava etapa. As 7 notas básicas, com os 2 intervalos e os choques adicionais, dão 9 etapas, que totalizam 10 com o Dó da oitava seguinte. A 10ª e última etapa representa o final de um ciclo e começo de outro. Assim, o processo de desenvolvimento representado pela lei das oitavas inclui os números de 1 a 10. Nesse ponto, chegamos ao que pode ser chamado de simbolismo dos números, o qual não pode ser compreendido sem a lei das oitavas, ou sem a concepção clara da forma como as oitavas se expressam no sistema decimal e vice-versa. Nos sistemas ocultistas ocidentais, há um método conhecido como adição teosófica, o qual define números que consistem de 2 ou mais algarismos, mediante a soma desses algarismos. Para os que não compreendem o simbolismo dos números, esse método de síntese numérica parece completamente arbitrário e sem sentido. Mas para quem o conhece e tem a chave para a unidade de todas as coisas, a adição teosófica é profundamente significativa na dissolução de todas as diversidades das leis fundamentais, que a governam e que se expressam nos números de 1 a 10. Como foi dito, na simbologia os números estão associados a figuras geométricas específicas e são mutuamente complementares. Na Cabala, há um sistema de símbolos baseados em letras e outro baseado em palavras. Ao combinar o simbolismo numérico com figuras geométricas, letras e palavras, o resultado será uma metodologia complexa, porém mais perfeita. Além disso, há sistemas de símbolos de magia, alquimia e astrologia, bem como a simbologia do tarô, a qual os une em um único todo. Todos esses sistemas podem servir de meio de transmissão da ideia de unidade nas mãos dos ignorantes, porém, malgrado a boa intenção, o mesmo símbolo se torna um instrumento de engodo. A razão para isso se deve ao fato de supor que um símbolo tenha um significado final e específico. Ao expressar as leis da unidade, da infindável diversidade, o símbolo possui em si um número infindável de aspectos pelos quais pode ser examinado, exigindo que o espectador consiga vê-lo ao mesmo tempo sob várias perspectivas. Depois de transpostos para as palavras da linguagem cotidiana, os símbolos ficam engessados, perdem seu brilho e tornam-se com facilidade seus próprios opostos, e o significado fica confinado a uma moldura dogmática estreita, a qual não permite sequer a relativa liberdade de um exame lógico do assunto. A causa está na compreensão literal, que atribui apenas um significado ao símbolo. A verdade fica ainda mais obscura sobre uma capa de ilusão, e só pode ser redescoberta por meio de um enorme esforço de negação. Sabe-se muito bem que a ilusão surgiu dos símbolos da religião, da alquimia e em particular da magia, quando as pessoas os entendiam literalmente, com apenas um significado. Apesar disso, a compreensão correta dos símbolos nunca pode levar a discussões. Ela aprofunda nosso conhecimento e não pode ser teórica, pois nos motiva a almejar resultados reais, por meio da união entre o conhecimento e a existência, ou seja, do fazer. O conhecimento puro não pode ser transmitido, mas os símbolos que o expressam são como um véu
que se torna transparente àqueles que desejam ver e sabem como fazê-lo. Isso nos leva ao simbolismo da fala, embora nem todos consigam compreendê-lo. Captar o sentido interior do que é dito depende do nível de desenvolvimento do ouvinte, de seu estado e da capacidade de fazer esforços correspondentes à compreensão. De modo geral, quando ouvimos coisas novas para nós, em vez de nos esforçarmos para compreendê-las, começamos a colocá-las em dúvida ou refutá-las, mantendo opiniões contrárias que parecem corretas, mas que na verdade nada têm a ver com o sentido real. Desse modo, perdemos toda e qualquer oportunidade de aprender algo novo. Antes de podermos compreender o discurso quando ele se torna simbólico, terá sido preciso entender e já saber como ouvir. Qualquer tentativa de compreensão literal de discursos que lidem com o conhecimento objetivo, com a união entre diversidade e unidade, estará fadada ao fracasso, desde o início, e levará, na maioria dos casos, a mais ilusões. Precisamos nos deter um pouco neste ponto, porque o intelectualismo da educação contemporânea ensina as pessoas a procurarem definições acadêmicas e argumentos lógicos sobre tudo o que ouvem. Sem perceber, prendemos-nos de maneira inconsciente ao desejo de precisão em áreas nas quais as definições exatas implicam significados inexatos. Graças a essa tendência em nosso pensamento, geralmente conhecimento exato, referente a detalhes de alguma coisa, transmitido a uma pessoa antes que ela tenha adquirido a compreensão de sua natureza essencial, torna essa natureza ainda mais difícil de ser compreendida. Isso não significa que não haja definições exatas no caminho do verdadeiro conhecimento. De fato, é apenas lá que elas existem. Essas definições, porém, são muito diferentes das que costumamos imaginar. E se alguém supõe que pode seguir o caminho do autoconhecimento guiado pelo conhecimento exato de todos os detalhes, ou se suspeita que esse conhecimento pode ser adquirido sem o trabalho de assimilação do que já foi recebido, então deve, antes de qualquer coisa, compreender que aquilo que busca pode ser obtido somente caso se esforce sozinho. Ninguém pode nos dar o que já temos, e ninguém pode fazer o nosso trabalho por nós. Tudo que alguém pode fazer por nós é nos dar o ímpeto para trabalhar. Sob essa perspectiva, o simbolismo pode proporcionar esse tipo de ímpeto, caso seja percebido adequadamente.